Os demônios estão sapecando os Humans nesse momento, cara. Todos os demônios juntaram suas forças e invadiram a capital real para acabar com essa guerra de uma vez por todas. E por mais que o herói Tomoki e Hibiki, né, os dois estejam do lado dos Humans, cara, só existe uma linha de defesa para eles, o Makoto. A deusa persuadiu o Makoto para entrar nessa guerra contra os demônios, que inclusive era onde ele queria estar, né? Ele queria estar junto com os demônios, preferia estar do lado de lá, por ser mais organizado, e além do mais ele tinha que salvar quem ele sempre odiou, quem ele nunca quis salvar nessa história, né? Será que vai dar bom isso aí? Então vem comigo pra gente conferir. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O ataque à cidade da academia estava cada vez maior, cara. O desastre das pessoas se transformando em monstros poderosos estava absurdo. O Makoto pensou até em usar essa situação para aumentar um pouquinho a sua reputação da empresa da Kuzunoha Company, né? Justamente por causa da situação anterior que estava acontecendo lá, que tinha acabado decaindo um pouco a população. E o plano feito, funcionou muito bem. O resultado de todo esse trabalho duro dele veio mais à frente. Mas não importa o que acontecesse, algo sempre dava errado. Porque a gente sabe que o Makoto é o cara que tem menos sorte de todo mundo dessa história aí. Não tem como. Então sim, novamente algo se interpôs no caminho dele. Além disso, era a única coisa que ele não queria que aparecesse agora, né? A deusa Bug. Pois é. Só que dessa vez, o Makoto tentou resistir, né? Talvez fosse porque ele não tinha resistido da outra vez, e aí ela jogou ele no meio do nada. Agora ele resistindo, talvez ela não pudesse simplesmente largar ele em algum lugar igual lixo, como foi dessa última vez, né? Só que surpreendentemente, a viagem foi tão confortável pra ele, que ele realmente se sentiu até à vontade, queria gritar obrigado no ouvido da deusa, enquanto amplificava sua voz com magia pra deixar ela surda mesmo, tá? Depois do Makoto, então, e o Shiki, que eles terminaram de falar com a deusa, eles foram jogados na cidade real de Limia. Foi nessa hora aí que eles se encontraram uma pessoa que ele nunca pensava que fosse encontrar. A pessoa que era a celebridade da escola dele, que agora era um herói do reino de Limia, a Hibiki. Mais uma vez pra ele, puro azar, né? Depois de vir pra cá, esse tipo de coisa parecia acontecer muito pra eles, esse tipo de azar. O Makoto realmente queria perguntar por que ela tava ali nesse mundo, nesse momento. Só que ele preferiu nem falar nada, ficar na dele, até porque essa não foi uma surpresa ruim em si. Foi algo inesperado, mas não algo ruim, não é como se agora ele fosse simplesmente perder tudo e não querer salvar os humanos. O que acontece é que eles simplesmente poderiam ter uma conversa melhor mais tarde, até porque ele tinha que focar mais em lutar contra o general demônio que estava na frente dele, que apareceu. O Makoto não tinha escolha a não ser lutar essa batalha contra o Yo. O exército de demônios era formado por todos os tipos de espécies diferentes, né? E eles todos tinham moral elevada, né? Com um ótimo trabalho em equipe. Ele até mesmo confessou, o Makoto confessou nessa hora, que ele realmente gostaria muito mais de estar ali do que estar com os Humans. Mas ele ainda deveria lutar contra ele, justamente porque ele teria que cumprir a sua promessa com a deusa aí, né? Persuasão. Mas seria apenas essa vez, a única vez que ele ia fazer isso. Além disso, ele também havia encomendado Tomoe e Mio já com antecedência, falou com elas para organizar isso tudo e acabar não tendo muitos problemas no futuro. O Highland Orc e o Mist Lizard são treinados pessoalmente por Tomoe e têm experiências em luta muito boas, então poderia ajudar ele nessa parada. Além disso, com a Mio e a Tomoe lá, deveria ser uma vitória completamente unilateral. Eles ganhariam muito fácil. Mesmo que seja unilateral, isso não significa que haveria baixas, porque a intenção do Makoto não era de matar ninguém, tá? Como era uma guerra, é completamente possível que alguém morra, e mesmo que o Makoto goste do lado demoníaco um pouco mais do que os Humans, isso também não significa que ele iria parar essa luta contra eles. Então o Makoto ia proteger os heróis dos demônios e assumir o Forte Stella, mas tentando não matar ninguém. E essa também era a oportunidade perfeita para usar o seu novo poder, um poder que ele ganhou durante as férias de verão. Makoto então declarou o ocidente com Hostgard que a Batalha de Limia e a Guerra de Calarion tinha começado. E ele venceria tudo, não importa. Só que a marcha repentina da corrida demoníaca para a capital do reino começou. Enquanto a galera do reino tava, inquieto, correndo para um lado e pro outro, ela ainda se mantinha de boa, né? Contra essa marcha da raça demoníaca, ela tinha que se manter de boa. A Hibiki até sugeriu que a capital de Limia mudasse as suas funções para um outro local, porque as suas forças estavam em uma posição desvantajosa com relação aos demônios. Só que houve uma forte posição dos nobres, ninguém queria isso. A sugestão dela então não foi ouvida e no final eles acabaram enfrentando o dia que as tropas chegaram. Na operação de capturar o Forte Stella, a capital teve perto de receber as chamas da guerra no geral, e mesmo assim, ainda assim, eles agiram de alguma forma. A falta de contemplação deles acabava irritando a Hibiki, porque os caras pareciam que não tava nem aí. E o problema é que, tipo assim,
se a gente for falar sobre o conhecimento da Hibiki em guerra, ela não tem experiência nenhuma. Pô, cara, ela acabou de vir de um Japão convencional, mano. Ela foi convocada de um país que não tem guerra e virou uma heroína. Em termos de experiência de guerra, os soldados nobres desse mundo têm mais experiência do que ela. Só que assim, eles foram forçados a entrar em tantas batalhas acirradas que a sua tendência de olhar para a raça demoníaca como seres inferiores persistia por eles. Especialmente os nobres que estavam num poder superior, né? Os caras que estavam lá no extrato superior do país. Eles estavam olhando para a ameaça da raça demoníaca de uma maneira um tanto quanto positiva. Tipo, mano, vamos ganhar isso aí. Tá fácil demais, né? Era de certa forma um otimismo da parte deles por causa da sua visão dos demônios como uma raça inferior. E isso deixou a Hibiki irritada, porque ela sabia que não dava para subestimar o inimigo. O rei e uma parte dos nobres começaram então a criticar essa visão otimista justamente da ameaça da raça demoníaca, mas ainda não chegava ao ponto de mudar o país de lugar. Não importa o quanto o pensamento do país mude para a direção favorável para Hibiki, seria inútil se simplesmente ela não mudasse a tempo, porque os caras chegando lá já era. Nesse momento, o rei, que era o único que podia dar ordem absoluta, não estava na capital, porque ele estava participando de um evento da Academia Town de Hostgard lá, que era um festival escolar que acontecia uma vez por ano. Então, cara, a ideia foi o seguinte: eles acabaram planejando atacar o Forte de Stella novamente na linha de frente. Isso não era algo que normalmente merecia a participação do próprio rei, não precisava, tá? Na verdade, nos últimos anos até o rei raramente participava desse tipo de coisa. Então o momento do ataque foi decidido pelos Humans, ou seja, pensou-se que isso aí foi decidido pelo reino e pelo império juntos, e por isso ser decidido seria bom apenas atacar depois do festival, que o festival acabasse, né? Esse foi o resultado. Pronto. Só que eles não contavam com uma coisa: a marcha da raça demoníaca. Isso aconteceu, né, deles chegarem, porque os Humans mostraram abertura, abriram as pernas pra eles, cara. Esse tipo de ataque surpresa não foi feito contra a cidade próxima da fronteira regional, mas sim contra a capital, irmão. O que deixou a Hibiki no seu estado de choque. Porque pelo menos, cara, no início era impensável que isso fosse causado pela frouxidão do atual exército do reino. Eles estavam todos prontos para atacar o Forte de Stella dentro desses poucos dias. Em outras palavras, eles estavam perto de um estado pronto para uma batalha. Então, provavelmente eles não foram só massacrados, mas no passado eles foram surpreendidos também por uma técnica avançada de transmissão de pensamento. Como os eventos dessa vez, né, a Hibiki estava mais preparada, eles estavam pensando que talvez as técnicas da raça demoníaca até ultrapassassem e muito as técnicas dos Humans. E quando ela estava perdida nesse pensamento, um novo monstro apareceu com vários braços. Pois é, o Io chegou para a batalha. De repente, esse gigante considerou o Makoto, que chegou lá também, como inimigo e assumiu uma posição de luta. A intenção ali dele era acabar com o herói. O Io ia destruir a Hibiki, tanto que ele nem estava atacando o Makoto no seu estado de inatividade. Mas de repente ele resolveu atacar. Só que o Makoto conseguiu parar o ataque do gigante com a mão direita dele, né? Pelo menos em primeira instância. Quando isso aconteceu, outro ataque atingiu o queixo dele. Só que isso ainda não era suficiente para derrubar o nosso prota, pô. Percebendo que o seu ataque não estava mostrando uma quantidade de poder desejada, que ele ia derrubar o Makoto, o Io então imediatamente pulou para trás. Então, como se ele estivesse igualando a força aí, o Makoto começou a correr atrás dele e garantiu um golpe perfeito. O Io agora olhou para ele então e com o poder de ataque aumentado, né, o poder defensivo dele tinha até reduzido, mas o de ataque aumentou, a luta ia continuar. O Makoto então se colocou na frente do Io e ele estava pensando o que? Ele precisava de uma oportunidade para poder bater. A batalha na capital de Lemia começou a ficar cada vez mais frenética. Nesse ponto, o Makoto certamente tinha ficado mais forte, pô, não tinha nem como negar, ele tá muito mais forte do que antes, né, porque ele teve a vantagem de localização também, todos ficaram mais fortes com o equipamento obtido por Tsag, então a forma de pensar e o estilo de luta dos aventureiros que vieram pra Lemia também foram uma boa influência pro exército do reino. Não era do nível de Mio e Beren e tal, que conheceram na região remota, mas ainda assim isso permitiu ao Makoto aprender muitas coisas, ao exército aprender muitas coisas. Não apenas a habilidade no combate corpo a corpo, mas o Makoto também começou a agir para poder quebrar todos os nobres que foram coagulados, cara, toda a política incômoda que estava rolando naquele lugar. Em outras palavras, eles não apenas foram incapazes de todos se defenderem do ataque surpresa do Io, como também foram empurrados para trás. Mas o Makoto até pretendia fugir, só que depois da chegada dele até aqui, pô, era difícil dele fazer isso aí. Não dava para saber quanto dano os arredores de toda a Lemia receberia por causa desse ataque. No final, ele optou por resolver isso em um estágio inicial com uma barreira de suporte da sala de audiência feita pelo Shiki. Depois de dizer isso, então, o Io foi em direção ao Makoto. Ele mais uma vez conseguiu parar o punho do Io com esse ataque aí. Mas assim, acaba sendo algo irônico, né? Porque a gente sabe que o Makoto também não está acostumado a lutar corpo a corpo com o inimigo. O Makoto é bom com arco e flecha, lutas de longa distância e não corpo a corpo assim.
E ele, pô, ainda mais com um inimigo que supera a habilidade dele no geral, o que deixaria ele sem muita margem de manobra. Então, o que ele pensou? Ele resolveu recuar. Assim que o Makoto recuou, ele evitou vários ataques vindo da sua direção. Então, ele apontou o Yo e simplesmente esclareceu que os seus demônios do exército só estavam morrendo, estavam fadados a morrer em outros lugares, no qual ele mesmo não se importava. O Yo estava tranquilo, porque todos que vieram aqui atacar o reino, todos eles estavam preparados. Sentir pena pela morte dos seus subordinados ali, dos demônios, seria um insulto para eles. Então o Yo nessa hora liberou o seu poder o máximo que dava para liberar, aonde o Makoto não teve escolha a não ser fazer a mesma coisa. Só que para pensar, né? Apenas indo assim e prolongando o espaço seria um checkmate para a raça demoníaca. Nesse caso seria melhor para o Makoto não mostrar o seu poder real e apenas fazer isso sem aquele entusiasmo total, né? Gerando um pouquinho de poder a mais. Era a maneira mais eficiente. E detalhe, ele não iria expor as suas cartas dele pro herói, pra Hibiki que estava assistindo. E também, lógico, corresponderia ao seu objetivo de proteger ela. Por fim, então, ele recorreu ao Shiki para que ele reduza a quantidade de dano na cidade. E o poder do Shiki tinha um poder incrível para lidar com as situações variadas, né? Tem certos pontos que ele podia simplesmente liberar esse poder de uma forma absurda, ativando até a 4ª etapa que ele tem, porque ele tem várias. E se ele mudasse essas etapas no momento, ele era capaz até de trazer uma luta que estava em desvantagem para ele para algo vantajoso, né? Contra a maioria dos oponentes. O Shiki então foi lá, colocou os anéis do Makoto, e desde o momento que ele colocou aqueles anéis, o seu poder claramente transbordou. Não tinha nem, como evitar ver isso, tá? A quantidade do feitiço dele que ele utilizou era algo abundante. Dava pra dizer até que era um plano completamente diferente da composição que os Liches normais tinham. Ele tava num nível muito absurdo. Então lá na sala de audiência, que se transformou num campo de batalha, nasceu um estranho silêncio. Os que estavam lá dentro eram o Makoto, vestindo sua roupa branca, o Yo, que estava lutando contra ele, e o grupo do herói, que era coberto pela barreira do Shiki, né? E ao seu lado estava o próprio Shiki também. Eles ficaram todos surpresos com a luta fora do comum que estava rolando. Pra Hibiki, ela realmente queria repelir as forças da raça demoníaca, que estavam se enfurecendo cada vez mais dentro do castelo da cidade. A situação atual, cara, estava gradativamente piorando. E é como se a luta tivesse voltado ao estágio inicial. O Yo se sentiu num clima mais manso com o Makoto agora. Disse como se ele tivesse meio que maravilhado com a força do nosso querido prota. Então ele tirou um item que parecia com uma rosa. Quando ele tirou isso aí, a Hibiki confirmou que aquele item de longe era um item absurdo. Ela engoliu em seco. Não só ela, como todos que estavam dentro dessa barreira e viram esse item, inclusive o Shiki, mostraram um estado incomum de choque. Esse era um fragmento do sinal rosa, um item de aprimoramento. Só que o seu pseudônimo era droga maligna do poder, que consumia a alma da pessoa. E em troca de devorar a alma da pessoa, ela fornecia mais poder ao usuário. Mesmo quando a sua entidade foi revelada, o Yo não demonstrou nenhuma agitação. Simplesmente essa era uma batalha que muitos soldados estariam perdidos afinal. Se o Makoto não tivesse ali, não ia dar bom, cara. Era perigoso pra caramba deixar os Humans segurar o Yo sozinho. Só que a princípio o objetivo deles não era nem segurar, era coletar, né? Prender o Yo. Os seus subordinados já estavam todos enfraquecidos pelo poder do Shiki, que agora já facilitava. Só que o problema é que o Makoto começou a perceber que a capital, que tinha gradualmente se tornado silenciosa, se tornou novamente envolta de caos. O caos começou a se espalhar. Enquanto ele segurava levemente a sua própria imersão de batalha, né, que estava acelerando dentro dele, ele lançou o seu corpo para lutar contra o Yo mais uma vez. Por outro lado, tivemos alguém que reagiu fortemente às palavras do Yo, que foi a Hibiki. Os companheiros dela, as pessoas que ela realmente ama muito, ela ouviu que eles estavam sendo alvos de abate, estavam morrendo, e usando essa rosa para completar, as coisas ficavam muito mais difíceis. O seu companheiro anterior, Naval, usou essa ferramenta para sacrificar o seu próprio corpo para lutar contra o Yo. Só que eles estavam usando essa mesma ferramenta para causar um massacre. Isso não era algo perdoável, cara, para Hibiki. Ela, em algum momento, ficou pensando que se alguém pode olhar para a morte das pessoas de um ponto de vista mais amplo e se sentir bem com isso, cara, ela também, tudo bem, ela era capaz de entender adequadamente o valor de outras pessoas, que colocava as suas esperanças nela e tal. É por isso que aquela proposta de deixar a capital temporariamente, né, e os sacrifícios que isso ia criar, do pessoal morrer lá, foi aceito pela Hibiki. A intrusão do Yo acabou dificultando um pouquinho a fuga. Então ela meio que não conseguiu implementar essa forma que ela queria de fugir. Mas os sacrifícios que seriam criados agora são sacrifícios que podem ser interrompidos. Se o Makoto parasse o general demônio ali, era possível parar completamente o exército de demônios que se transformavam em soldados da morte. Mesmo que agora eles estejam aprimorados com o sinal da rosa, Hibiki e os outros já estavam bastante recuperados. Não adiantava ficar parado, tá? Eles começaram a se mover para tentar sair da sala de audiência o máximo possível. Só que eles notaram uma parada
parada que não tinham notado antes. A barreira não se dissolveu e não dava pra eles saírem de lá. O Shiki tava olhando pra luta do Makoto e Yo, e mesmo que a Hibiki conseguisse destruir a barreira, ele só precisava ir lá e fazer uma nova. Ele não tinha a intenção de deixar a Hibiki livre. Só que algo mais importante estava rolando lá, né? A ferramenta chamada Rose Sim, né? O sinal da rosa, que o Shiki conhece, não tem tanta potência quanto a que o Yo estava usando. Além disso, a velocidade com que ela devora a alma estava sendo bem mais lenta. Makoto agora então pulou para uma luta mais defensiva. Ele tinha feito alguns contra-ataques, mas aparentemente ele estava sendo empurrado para trás pela força do Yo. Só que o Makoto tinha um alto poder defensivo, isso era uma das coisas mais fortes dele. E no momento ele estava usando aquela armadura justamente que escondia sua aparência. Então assim, os ataques atingiam o corpo dele por causa da armadura, porque ela sugava o poder dele também. Porque se ele deixasse liberar em circunstâncias normais, o Yo nem seria capaz de tocar no Makoto. E por isso que ele estava olhando para uma das poucas batalhas do Makoto com tranquilidade máxima. Ele estava seguindo a ordem do seu mestre com lealdade ali à risca. O Shiki ainda estava preservando o seu próprio poder. Por quê? Na pior das hipóteses, se acontecesse alguma coisa, desde que ele, né, que é alguém especializado em magia de cura, estivesse parado atrás do Makoto, não teria nenhum problema, o Makoto não morreria de forma alguma. A Hibiki então começou a olhar para o seu redor, que ela estava lá embaixo, ficou surpresa de ver o céu estrelado, estava tentando entender o que estava acontecendo. Só que do nada, ela teve uma experiência mais próxima desse tipo de coisa lá no Japão, que foi o único ato de quando ela foi chamada pela deusa. Ela simplesmente sentiu que algo estava diferente dessa vez. Foi aí que apenas o instinto dela estava dizendo para ela que estava colocando importância demais nessa sensação. Graças a isso, ela foi capaz de lutar bem contra o Yo e conseguiu trazer à tona todos os poderes da faixa de prata, né, e evoluir a espada que ela recebeu do anão ancião Beren. Mas do nada ela começou a ouvir uma voz. Ela conversou um pouco com essa voz e acabou fazendo com que ela conseguisse destruir a barreira do Shiki com um nível de poder completamente diferente de antes. Ela então destruiu a barreira por dentro e usou esse buraco que ela criou para fugir com os outros. Enquanto isso, dentro da tempestade multicolorida lá de punhos do Yo, que ele tava caindo dentro do Makoto, cara, ele tava sendo engolido. O Makoto tava simplesmente não tinha muito o que ele fazer. E o Shiki sentiu a presença de outro ser chegando perto desse local. Quem era esse outro ser? A Sofia. O Makoto sabia sobre o ser que estava se aproximando. Dentro dele, essa pessoa era o oponente mais forte pelo qual ele já lutou antes. Um oponente contra o qual ele lutou com hostilidade, má vontade e sede de sangue completa. Então o Shiki virou as costas pro Makoto, falou com ele rápido ali e começou a perseguir o herói, porque ele também não podia deixar a Hibiki fugir, ele foi se teletransportar para lá. E o Makoto viu o seu seguidor ao sentir o seu traje Ranger dos punhos, que aumentava o seu poder a um nível estupidamente alto, mudando o seu Sakai de percepção para fortalecimento. Esse foi o que fez ele ter a recuperação. Enquanto isso, ele lutava contra o Yo, que era, mano, era colidindo assim, punho contra punho, tá ligado? E se aproximava cada vez mais dele, usando todas as suas forças, fazendo com que ocorresse um recuo. A distância entre os dois foi criada, então, entre ele e o Yo mais uma vez. Só que sem magia, o Makoto não teria nenhuma chance vencedora, nenhuma jogada que ele pudesse vencer aquilo ali. Enquanto o tempo acabava, o Makoto então pensou que a sua vitória seria decidida nesse momento. Não tinha chance dele perder mais. Pro Makoto, que estava tentando não mergulhar muito na luta, ele estava pensando em ter até o Ryo vivo o máximo possível. Ele não queria matar o General Demônio. Se fosse um inimigo, né, de fato não tivesse jeito, ele teria que matar. Agora, ele estava lutando de uma maneira que ele não precisava entrar nessa etapa. Só que se aumentasse o número de inimigos também, aí a história mudava, que era o caso que estava próximo de acontecer. As palavras do Shiki, então, foram uma coisa grata pro Makoto, gratificante para ele, porque assim ele foi capaz de usar a magia. Os seus níveis de segurança começaram a aumentar, afinal de contas. Aumentando os seus ataques físicos não era uma vantagem de forma alguma para o seu eu atual, porque o Makoto atualmente não era forte em ataques físicos. O processo não tinha mérito além de esconder a aparência dele, e é por isso que ele deixou a Hibiki ir, justamente porque se o Shiki a acompanhasse, ele julgou que ela estaria segura de alguma forma. Por mais que ele estivesse lá lutando, não ia ter ninguém perseguindo ela, porque ele também sabia que a Sofia com certeza ia mirar exatamente no Makoto. Pô, ele tinha estranha confiança sobre isso. Ela não ia correr atrás dos outros heróis. Ela queria lutar contra quem ela já lutou uma vez. Então, ele olhou pra cima de uma maneira meio aborrecida e naquele momento um número incontável de espadas choveu sobre a capital. Uma luz e uma explosão gigante apareceram. Parecia até que a metrópole do reino de Limia estava se aproximando da destruição total. E esse aí foi um ataque que a gente conhece muito bem, sabe muito bem quem é. O Lancer, o dragão que voltou.
E essa continuação da batalha a gente também já comentou aqui no canal. Se você quiser assistir a grande revanche entre Makoto e Sofia que iria acontecer, então eu vou deixar pra você aqui do lado, ó, playlist bonitinha pra você clicar, entrar lá na playlist de Tsukimichi e assistir essa revanche. O vídeo tá top pra caramba, hein? Recomendo você dar uma olhada. Se você curtiu esse vídeo aqui também, capricha naquele likezão, mano, e manda aquele feedback pra gente aí nos comentários, pra gente poder trazer mais Tsukimichi pra você, cara. Tamo junto sempre, galera. Não esquece também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Isso aí é imprescindível pra você poder vir correndo e assistir os próximos vídeos, cara. Tem muita novidade bacana, muito vídeo bom pra sair por aí, e eu sei que você não vai querer perder. Vem com a gente, hein? Obrigado demais, aquele beijo no coração, um forte abraço e até a próxima. Valeu!